Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabi, sou terapeuta holística, especialista em baralho cigano e hoje, eu vim aqui falar novamente sobre o caso Garnica, né? Que envolveu a morte de Natália Garnica, que morava na cidade de Pontal, interior de São Paulo, e da professora de Pilates Larissa, sobrenome não lembro, é Tali, Larissa Tali, né? Que morava na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? E eu fiz um vídeo, inclusive, eu removi o vídeo porque eu passei informações assim que, assim, tava na cara, né? E eu não podia falar mais do que eu vi para não prejudicar as investigações da polícia. Quando saiu a carta Agora eu já apaguei o vídeo, né? Mas quando saiu a carta da cigana, pela segunda vez que eu tinha, primeira vez que eu tinha tirado as cartas, se eu perguntei se ele tinha envolvimento com o caso, o que nós não sabíamos até então, ou que eu não podia falar, que a pessoa que matou as duas, tá? Pelo menos que matou a Larissa, né? Tem características de cigana, né? Mas geralmente a cigana, ela dá a volta por cima. Então, pode ser que o médico não tenha envolvimento direto na morte da esposa, tá? Porque falou-se que houve uma briga muito feia quando ele encontrou a mulher morta e a sogra estava dentro de casa, né? Então, isso pode dar uma reviravolta no caso. Então, eu vou fazer as mesmas perguntas agora, né? Só que também eu vou incluir a Natália, tá? A primeira pergunta é: quem matou Natália Garnica? Não vou perguntar quem matou. Ah, mas tá na cara que ela morreu, ali teve, né? Tá, vamos lá. Quem matou Natália Garnica e como ela morreu, tá? Vamos lá. Às vezes com 5 cartas não sai todas as respostas, tá? A gente vai tirando aqui até sair tudo. Engraçado, né? Aqui fala que a causa foi problema no coração, né? Mesmo. Mas antes houve uma discussão com alguém em que ela confiava muito. Ó, a carta do anel. E a carta da carta foi por dinheiro, né? Deduzo que seja dinheiro, herança, né? Testamento. Mas vamos responder a minha pergunta. Vamos lá. Estou falando, tem que tirar até sair. Natália Garnica morreu. Como Natália Garnica morreu? Como? Além do infarto. Carta da Cruz. Olha, vamos lá, vamos abrir as outras cartas. Putz.
Gente, o jogo tá mais aberto do que... Tá escancarado aqui. Ela morreu envenenada, gente, com chumbinho. Vai aparecer isso na perícia, tá? Ó. Carta da árvore. Quem fez isso foi alguém da família, né? E a gente já sabe quem é. Por motivos de dinheiro, né? Quando ela fez isso, ela achou que jamais as pessoas iriam descobrir, relacionar, né, alguma coisa. Mas relacionou, está relacionando e vai chegar a essa conclusão, tá? Em breve nós vamos ter a notícia, tá? E a carta da torre fala do local onde ela está enterrada, né, gente? Porque se falar de solidão, de isolamento, de um relacionamento que não deu certo, não cabe aqui nessa tiragem, tá? Vamos lá. Agora, vamos ao caso da Larissa, tá? Quem matou a Larissa? Tá ali, professora de Pilates. Eu falei que ela trabalhava com crianças e adolescentes por causa da carta da cegonha, tá? Mas ela também trabalhava com gestantes, com mulheres. O público dela era muito feminino, tá? Então vamos lá. Eu não podia passar muitas informações naquele vídeo, até que só teve 15 visualizações, né? Pra não atrapalhar as investigações da polícia. Ó, o caso da Larissa tá escancarado, tá? Criança ingênua apareceu de novo, tá? Carta das nuvens. Quem matou? Eu perguntei quem matou. Não está claro se o marido dela está envolvido, tá? Mas ela foi envenenada, sim. Ela foi envenenada. Ó, ainda não respondeu, só respondeu como ela morreu. Essa morreu envenenada mesmo, tá? Por alguém que ela achava que estava dando só coisas boas para ela. E, no entanto, né? Vamos lá. Aí eu vou fazer 2 perguntas, tá? Vou perguntar se a sogra dela foi quem envenenou ela. E vou perguntar se o marido dela envenenou ela, tá? Vamos lá. A senhora Elizabeth, sogra de Larissa, a envenenou para matá-la? Sim, sim. Foi ela mesma, tá? Foi ela mesma, ó. Carta da cigana, carta do coração, carta do rato, chumbinho, carta da cegonha. É uma mulher que já foi, né? Era meio que mãezona, né? Era meio que mãezona, se fazia de mãezona, né? E os lírios, na minha concepção, tá? É algo que não pode ser consumido pelo ser humano, né? Nem pelos animais, tá? Tá, então a dona Elizabeth realmente cometeu isso e com ela, né? E com a filha, e isso vai ser mostrado no laudo. Que vai ter presença de veneno e tal, e vão ligar uma coisa a outra. Por causa da carta do rato que apareceu lá atrás. Agora vamos perguntar sobre o médico. Gente, o médico, ele nos surpreendeu, né? Um homem bonito daquele jeito. Além de ter um caso com uma mulher, ele estava tendo um caso com o namorado da moça com quem ele saía também, né? Então, por isso que saiu a carta da cigana. E saiu que, geralmente, as ciganas dão uma volta por cima. Então, pode ser que ele não tenha nada a ver com esses casos, tá? Ele sabe, lógico,
né? Mas ele não iria entregar a mãe. Então, vamos confirmar isso? O marido de Larissa Garnica, eu nunca lembro o nome dele em tudo, Antônio Garnica. Mas enfim, não vamos falar só Garnica porque Garnica é o médico, né? Porque aí a espiritualidade sabe de que eu tô falando. O médico, marido de Larissa, o seu Garnica, né? Vamos chamar ele de senhor, porque tem envolvimento direto na morte das. O que na morte da Larissa, na morte da irmã, eu posso até perguntar, mas a minha intuição diz que não, tá? Mas na morte da Larissa nós vamos saber aqui se ele teve envolvimento na morte dela ou se foi só realmente a dona Elizabeth que fez. Isso. Que ela fez, com toda certeza, tá? Ó, ele tava distante. Aqui é o veneno, né? Carta da lua. Ele sabe, gente. Ele sabe, tá? Posso arriscar que nós estamos lidando com um psicopata, tá? Ele sabe que foi a mãe dele, tá? Então, até aqui o envolvimento dele é indireto, tá? Mas ele sempre saía de mansinho para não sobrar para ele. Carta dos peixes, ó. Agora vamos perguntar se ele matou. Não, ele foi lá e matou. Mandou a mãe matar a Larissa. Médico Garnica, marido de Larissa Talley, mandou matar a Larissa? Mandou matar? Ajudou a matar? Sabia que a mãe fazia esse tipo de coisa? E deixou para ver se ela falecia logo? Foi omisso? Sim. Ó, carta do homem. Um homem que estava fazendo uma pós-graduação fora da sua cidade. Um homem muito bem visto pela sociedade até então, tá? Ele foi omisso, ó. Carta dos pássaros, ó. Foi omisso. E aqui fala da briga que ele teve com a mãe, né? Porque ele não queria ele não queria que ela morresse. Ele não queria, eu posso estar errado, eu apago o vídeo de novo. Ele não queria que ela morresse, ele brigou com a mãe porque ele não queria que ela morresse. Aqui, ó, e a carta das flores, né? Que ele gostava dela, não gostava mais como marido, né? Porque ele se descobriu por aí, mas ele gostava dela, não queria matar ela, não. Inclusive, a briga dos dois, da mãe e do filho, foi porque ele fez isso com ela. Só que ele não ia contar, ele não ia dedar a própria mãe. Entende? Bateu. Pessoal, então, ó, vai sair, tá? Resultado dos exames e vocês depois dão uma olhada no meu vídeo, tá? Quem matou a Natália Garnica foi a própria mãe, tá? Por causa de herança. E quem matou a Larissa foi a própria sogra, tá? Pelo mesmo motivo. E o médico, ele sabia, tá? Que ela cometeu os dois crimes, mas ele não teve envolvimento direto em nenhum dos dois crimes, tá? Ele sabia, mas como era a mãe dele, ele não ia dedar a mãe. Só que ele brigou com a mãe dele, né? Por conta que ele não queria que matasse a Larissa.
Ele não queria que matasse ela. Ele gostava dela, né? Apesar de ser esse psicopata todo, né? Ele não queria que ela morresse, né? Ele queria ela viva. Quem quis ela morta foi a Elizabeth, tá? Então, ele vai responder por omissão, porque ele sabia e não falou nada, né? Tivesse falado, né? E tem pessoas que têm coragem de falar, olha, é minha mãe, é meu pai, é meu avô, é minha tia, não interessa, como é que o crime vai pagar. Mas ele não, né? Ele preferiu ficar quieto porque era a mãe. Então ele vai responder por omissão, tá? Então realmente quem foi a protagonista de todos esses crimes, desses dois crimes, foi a mãe dele, tá? A Elizabeth. Nossa, eu tô até arrepiada, pessoal. Espero que agora vamos esperar a confirmação do ML, tá? E dar o desfecho, né? E fim de carreira pro Garnica, né? Porque pelo menos, né? Porque pelo menos enquanto ele te dever para a justiça, ele não vai poder exercer a profissão mais, né? É uma pena, né? Se tivesse contado para a polícia, talvez ele não estaria preso, né? Enfim. Namastê. Um Deus que é em mim e em vocês também.